Se você quer comprar um imóvel e o consórcio apareceu como uma alternativa ao financiamento, hoje você vai entender como o consórcio imobiliário funciona de verdade, sem mito, sem promessa, e vai sair daqui sabendo o que você está comprando. Antes de assinar, entenda o contrato e faça as contas. Eu separei aqui no slide para facilitar um pouco a informação. Então vamos lá. O consórcio não é um financiamento. Essa é a parte que mais confunde. No consórcio, você vai entrar em um grupo com um valor de carta de crédito e um prazo definidos. Ou seja, eu vou entrar em um grupo que a minha carta é num valor de R$200 mil e o prazo é de 200 meses. Todo mundo desse grupo está nas mesmas condições do que eu. Todo mês, qual é a minha obrigação? Pagar minha parcela. Então, se eu estou num grupo de 200 meses, pelos próximos 200 meses da minha vida, eu vou ter ali a minha parcelinha mensal a ser paga, assim como todos os demais participantes do meu grupo. Esse dinheiro que entra todo mês no grupo forma um caixa. Então, a administradora do consórcio vai receber esse recurso todos os meses e, com a quantidade de dinheiro disponível ali, algumas pessoas vão sendo contempladas e recebendo esse dinheiro para efetivamente comprar o consórcio. Então, esse dinheiro que vai entrando no caixa é o fundo comum. E todo mês, todo santo mês, numa data pré-determinada, ou seja, você vai saber essas datas, né, elas vão ser informadas para você, vai acontecer todo mês a assembleia do grupo. Nessa assembleia, a administradora vai usar esse caixa para contemplar algumas pessoas em cima de um sorteio ou também dos lances que vão ser dados aí por você e pelas demais pessoas participando do grupo. Então, quem está envolvido nessa dinâmica toda? Quem são os personagens envolvidos aí no consórcio? Primeiro, e mais importante, você, o consorciado. Então, a partir do momento que você assina o contrato e paga a primeira parcela, você faz parte daquele grupo. E aí a sua obrigação é, todos os meses, pagar as suas parcelas. Se em algum mês, por algum motivo, você não conseguir pagar uma parcela, naquele mês você não vai participar da assembleia. Então, caso você tenha sido sorteado num mês onde você esteja inadimplente, você não vai ser contemplado. A sua obrigação é se manter adimplente durante todo o período do consórcio. E aí você vai fazer parte de um grupo. O grupo é quem de fato vai receber o dinheiro e contemplar os participantes. Cada grupo, mesmo dentro da mesma administradora, cada grupo pode ter regras diferentes. Então, pode acontecer de você estar em um grupo da administradora A e um amigo seu estar também em um grupo da administradora B e as regras desses grupos serem diferentes. Então é sempre bom se atentar às regras de cada grupo, mais especificamente do grupo que você vai fazer parte. E aí vem a administradora. A administradora aqui pode ser um banco ou uma empresa focada em consórcios, é quem vai efetivamente fazer a gestão do grupo. Vai executar as regras de contrato, vai fazer cobrança, vai executar assembleia, vai entrar em contato contigo na contemplação, liberação da carta, é quem organiza toda a dinâmica do consórcio. E a moeda do consórcio é a carta de crédito. Carta de crédito não é dinheiro na mão, ela é um poder de compra dentro das regras do consórcio. Por exemplo, a compra de um imóvel seguindo as exigências documentais, a avaliação e os critérios do contrato. Ou seja, quando você é contemplado, não vai cair o dinheiro ali na tua conta bancária na hora, né? Você, por exemplo, num consórcio de imóvel, normalmente você já tem que ter ali bem encaminhado a compra de um imóvel e essa carta vai ser utilizada diretamente na compra desse imóvel, por exemplo. Entendido isso, vamos ver o passo a passo, do começo ao fim, como funciona. Então, primeiro passo, você escolhe uma carta e o prazo, o valor e o prazo de pagamento. Por exemplo, uma carta de crédito de R$300 mil para um prazo de 180 meses. Os números vão variar, né? Você vai ter cartas pequenas, cartas maiores, tem que entender qual faz sentido para a sua necessidade, para a sua realidade.
Comecei a pagar, paguei a primeira parcela. Então a parcela, ela tem componentes. Uma parte vai para formar o fundo do grupo, outra parte paga os custos, como a taxa de administração, que é o principal dos custos. Mas tem também fundo de reserva, seguro. A gente vai destrinchar esses custos nos próximos vídeos. E aí, a assembleia. Todo mês tem assembleia e nas assembleias vão acontecer as contemplações. Então é sempre importante você ficar ligado pós-assembleia para ver se você recebe ali a boa notícia da sua contemplação. E quem é contemplado recebe a carta de crédito. Então o contemplado vai poder efetivamente comprar um imóvel respeitando as regras e a análise de crédito que a administradora vai fazer. E esse quinto passo, muita gente é pega de surpresa. Mesmo contemplado, você tem que continuar pagando até o final, né? Isso é importante. A contemplação não significa que acabou. Você passa a ter o direito de usar a carta, mas segue pagando até o fim do seu consórcio. E como que você vai ser contemplado? Basicamente, por duas formas: sorteio ou lance. Tem muita gente que fala que o consórcio é sorte, você depende da sorte. Tem sim um pouco de verdade nisso, porque o sorteio, ele é aleatório. Então, mensalmente, a sua administradora vai acessar um sorteio da Loteria Federal, que é o que garante transparência no sorteio, né? Você sabe sempre que esse número que foi sorteado é um número que está sendo auditado, que está sendo acompanhado, ou seja, que é feito de uma forma justa. E a sua carta de consórcio, a sua cota, ela vai ter um número. Então, se o número do sorteio for o número da sua carta de consórcio, você automaticamente está contemplado sem ter que pôr a mão no bolso, sem ter que colocar nenhum tipo de dinheiro adicional. Essa é a melhor forma de você ser contemplado, porque aí você vai acessar integralmente o valor da carta que você contratou, sem ter que fazer nenhum tipo de pagamento ou de aporte. Só que aqui, realmente, a gente depende da sorte. Então, não é um caminho que a gente sugere que você compre o consórcio contando com isso, porque a tua chance de ser contemplada dessa forma é baixa. Normalmente, uma cota é contemplada por grupo, por sorteio. É claro que isso pode variar de administradora em administradora, mas o mais usual é que seja dessa forma. Aí vem a segunda forma, e é aqui onde eu acho que o nosso canal vai conseguir te ajudar muito em vídeos futuros, porque tem várias estratégias que você vai poder aplicar, que são os lances. No lance, você vai oferecer uma antecipação de parcelas como uma oferta dentro das regras. E os maiores lances podem vir a ser contemplados. Normalmente, esse tipo de lance que eu estou descrevendo aqui é o lance livre. Então, se eu tenho uma carta de 300 mil e eu ofereço 200 mil, e esse é o maior lance ofertado, eu vou ser contemplado. Só que quanto de dinheiro novo que eu vou receber nesse exemplo? Só 100 mil. Então aqui existem diferentes tipos de lances e diferentes tipos de estratégia. Nós vamos gravar vários vídeos explicando os vários tipos, porque provavelmente um desses tipos de lance ou dessas estratégias vão combinar ou casar aí com a tua necessidade, com o teu interesse. Não dependa só do sorteio. Depender do sorteio normalmente não é uma boa ideia. Aqui tem um detalhe. Cada grupo tem características e regras diferentes. Você vai ter grupos com lance livre, lance fixo, lance embutido, e isso pode mudar bastante a estratégia a ser aplicada em cada um desses grupos. Mas aqui eu quero que você guarde a ideia central. O consórcio é um contrato com um prazo indefinido, com uma incerteza de prazo. E você pode aumentar as suas chances de contemplação usando diferentes estratégias de lance. Vamos para um exemplo prático? Vou pegar um cenário bem simples, com números hipotéticos, só para você visualizar e entender a dinâmica. Você quer comprar um imóvel de 300 mil reais. E aí você vai comprar uma carta de consórcio de 360 mil reais. Você já vai entender o porquê
por que os números são diferentes. Então, todos os meses, qual que é a sua obrigação? Pagar a sua parcela e acompanhar as assembleias. Isso aqui vai fazer sentido se você não tem urgência para comprar esse imóvel, não preciso comprar esse imóvel amanhã, mês que vem, daqui a 2 meses. Também vai fazer sentido se você tem disciplina de longo prazo, porque essa parcela vai continuar contigo por alguns anos, muito provavelmente. Então, você tem que ter um orçamento estável. Essa parcela não pode ser algo que está muito justo ali no teu bolso, porque as coisas podem vir a mudar ao longo do tempo. E aqui, você tem também que ter uma estratégia, porque se você for depender só do sorteio, realmente o consórcio vira sorte. E não é com sorte que não é de sorte que a gente vai falar aqui nesse canal, é de estratégia. Então, aqui nesse exemplo, a gente definiu que iria ser utilizada a estratégia de 20% da carta como lance embutido. O que isso significa? E fica tranquilo que vão ter vários vídeos explicando isso no detalhe. Mas aqui significa que você vai usar 60 mil reais da própria carta, ou seja, você vai oferecer ao grupo 60 mil reais da carta, não vai ter que sair do seu bolso. E aí, caso você seja contemplado, você vai receber então 300 mil reais, porque 60 você usou para ofertar o lance, como lance, e aumentar as suas chances. Mas qual que era o meu objetivo? Meu objetivo não era levantar 300 mil reais para comprar o meu imóvel? Então, dessa forma, eu consigo atingir o meu objetivo num tempo mais curto do que ficar apenas dependendo do sorteio. E isso aqui não vai fazer sentido se você precisa do imóvel num prazo definido. Ah, não, poxa, tem que comprar um imóvel daqui a 6 meses porque eu casei e eu vou mudar para esse imóvel com a minha família. Ou uma entrega de obra. Qualquer tipo de limite normalmente vai inviabilizar o seu consórcio. A não ser em casos específicos onde, aplicando alguma estratégia específica, a gente consiga acelerar muito a contemplação, mas normalmente isso vai envolver lances mais agressivos, tá bom? Também não vai fazer sentido se a parcela que você está assumindo ali, ela já está no limite do teu orçamento. Não tem folga para reajustes. Por quê? 2 motivos. Vão ter reajustes anuais na sua parcela. Né? Ela vai ser reajustada por algum indexador, ou seja, IPCA, INCC, pré-fixado. Isso vai depender do grupo que você vai entrar, tá bom? Então ela vai ter reajustes. E, mesmo assim, é importante que você tenha folga, por quê? Porque também acontecem imprevistos, né, na nossa vida. Então, por algum motivo, aquela parcela de, sei lá, R$1.000 hoje que cabe no seu orçamento, daqui a 2 anos, pode ser que ela não caiba. Então, é importante que você tenha folga para que o consórcio não se torne um problema daqui a algum tempo, tá bom? E também, nesse exemplo, não vai fazer sentido se você está se você está contando com uma contemplação rápida sem ter uma reserva. Por quê? Porque aí, às vezes, essa contemplação não vai vindo e isso vira ansiedade e isso vai acabar te levando para uma tomada de decisão ruim. Para fechar, se você já está avaliando a compra de um consórcio imobiliário, use esse checklist rápido que eu preparei para você para validar se você está indo por um caminho bom. Então, são algumas perguntinhas que você vai fazer para você mesmo. A primeira, eu aceito não ter data garantida para comprar o meu imóvel? Número 2, eu entendi como é que funciona a dinâmica de sorteio e lance no contrato que eu estou entrando? Lembra? Cada grupo tem uma dinâmica diferente de tipos de lance. É importante que você entenda as regras do seu grupo. Número 3, eu sei que eu posso ser contemplado e mesmo assim tem que continuar pagando as parcelas. A parcela não vai embora, meu amigo. Você tem que honrar todo o valor contratado até o final. Número 4, eu considerei que existe um reajuste e que a parcela não é eterna. Então, aquela parcela, por exemplo, de R$1.000, todo ano ela vai ser reajustada.
A não ser que no seu grupo tenha alguma regra muito específica referente a isso. Mas na grande maior parte dos grupos, todo ano ela vai ser reajustada por um indexador diferente. Tem que ver qual o indexador do seu grupo. E número 5, eu comparei com alternativas diferentes, como por exemplo financiamento, ou então a alternativa de não comprar nenhum tipo de crédito ou de consórcio e guardar o dinheiro e a hora que eu tiver o dinheiro inteiro eu comprar à vista. Qual que é a melhor alternativa? É sempre importante fazer esse comparativo. Bom, acredito que tenha ficado claro esse resumão aí de consórcio para imóveis. E se você quer aprender consórcio com clareza, se inscreve aqui no canal que a gente tem muito mais conteúdo sobre esse e diferentes temas de consórcio. Sem atalhos, consórcio se decide com estratégia. Antes de assinar, entenda o contrato e faça as contas.